presidente Lula é o trabalhador da indústria, é o líder dos trabalhadores da indústria e é um presidente da República dos trabalhadores da indústria e tem compromisso de fazer a indústria crescer. Então, o ano passado, quando a indústria automobilística estava mais devagar, o presidente Lula lançou um programa de renovação de frota, chamado Carros Sustentáveis. E isso fez a diferença, presidente. No momento difícil, no dia 29 de junho do ano passado, foram vendidos 30 mil carros, que o governo ajudou naquele momento e reduziu a carga tributária. Depois o presidente Lula lançou o Mover, aqui lembrado pelo Márcio Leite e pelo Ricardo Gondo, que é um programa que até 2028 serão 19,5 bilhões de investimento do governo federal para estimular a indústria automotiva, inovação, indústria verde, descarbonização, novos veículos, eficiência energética, carros melhores e preço mais barato. Aliás, o Kwid é um exemplo, né, de um veículo de entrada. Depois o presidente Lula, uma outra boa notícia, o marco de garantia. Este ano no Brasil, presidente, estão sendo vendidos 15% a mais de carros. 15% cresceu a venda de veículos. É o Mover, é a melhora de renda da população. Hoje, acabei de receber aqui uma notinha, a Bovespa bateu o recorde, 134 mil pontos. Mostra confiança na economia brasileira. Melhorou a renda do povo, a inflação caiu, a bolsa subiu e a população adquire mais. E o marco de garantia tornou os juros mais barato para comprar o carro. Baixou o spread. Quando eu comprei um carrinho lá atrás, era 48 parcelas. Todo mundo comprava carro em prestação. Aí os juros ficou tão caro que quem não pode comprar à vista, não compra. Agora baixou o spread com o marco de garantia e está aumentando a venda a prazo, porque o juros está menor. E aumentando a venda a prazo, vende mais. A outra boa notícia para a indústria é o LCD. O presidente lançou uma letra de crédito, tinha o LCA para a agricultura, o LCI para o imobiliário, agora o LCD para a indústria, é crédito mais barato, para a indústria brasileira crescer, poder investir mais, contratar mais, vender mais. Então aqui está um belo exemplo da Renault, que é a nova indústria Brasil, uma indústria inovadora, vocês são campeões da inovação, e o governo do presidente Lula está pondo 66 bilhões para inovação, com juros de TR, que é 4% ao ano, uma indústria exportadora. A Renault este ano deve investir, exportar de 25% a 30% da sua produção para exportação, uma indústria sustentável, com melhor eficiência energética e uma indústria competitiva. Então a gente fica muito feliz de trazer um grande abraço, dar os parabéns. O vice-presidente aí dando as boas novas, André, desse recorde aí da Bolsa de Valores, que inclusive está no nosso título, né? E tem outra boa notícia relacionada à economia do Brasil, que é o que deixa a gente mais feliz, né? Pessoas comuns, como Andréia e eu, que nos impressionamos com 50 milhões na conta de senador, né, Andréia? Pessoas comuns comemoram mesmo, assim, com força, esse dado aí em relação ao desemprego, né? O menor desemprego em 10 anos. Isso que emociona muita gente e que emocionou o presidente Lula, né, Andréia? Não, isso é fundamental a gente entender, porque teve todo um processo de destruição da percepção da importância do trabalho com carteira assinada. A gente não pode, né, tem um elo com a Dilma, tem um elo com o golpe de 2016, eu me lembro de uma propaganda, logo depois que a Dilma foi golpeada, que um banco faz uma propaganda básica, a pessoa chega em casa, joga a carteira profissional e pega uma maquininha de débito, sabe? E o fundo os tempos mudaram, agora a gente tem que ter uma outra percepção do futuro, do presente. Agora, quando a gente tem um dado, que é o menor índice desde 2014, isso mostra que lá atrás Dilma estava correta, porque em junho de 2013, quando começaram as jornadas de junho, nós tínhamos emprego pleno. Então, eu acho que nesse momento é fundamental esse tipo de informação, é fundamental a gente agregar cada vez mais e cobrar cada vez mais a possibilidade de emprego assalariado, porque é uma maneira também da gente garantir futuro, previdência e tudo, né, Sara? E é óbvio que esse tipo de informação não faz parte da mídia tradicional. Você não vai ver a mídia tradicional preocupada com isso. A gente fica feliz, né? A Andréa trouxe aqui uma lembrança de quando o PT destruía nossas vidas e a gente tinha pleno emprego, né? O desempenho da Bolsa é histórico. Todo mundo duvidava desse desempenho ao longo desse ano e meio de governo Lula. Todo mundo da oposição e da Faria Lima dizia
que a Bolsa ia para o saco, que ia para 80 mil, para 70 mil pontos, não é? Os investidores todos puxando para baixo, os players da Bolsa puxando para baixo, e apesar disso, nós tivemos um grande recorde no dia de hoje, 134 mil e catatal de pontos na Bolsa, é recordista da história da Bolsa de Valores no Brasil, não é? No governo Lula, não foi no governo Temer, não foi no governo Bolsonaro, não foi no governo Fernando Henrique, é no governo Lula. O que isso significa? Significa muitas coisas. Primeiro, que não caiu. Isso é o mais importante. Significa que, em termos de valor, as empresas estão se valorizando. O preço de suas ações está mais alto. Elas estão em melhor situação em relação à sua saúde financeira, o desempenho delas. O valor nominal das ações subiu, e também há uma expectativa de que suba mais, porque você não vai comprar se você não achar que depois você vai conseguir vender por um preço mais alto. Então, há essa expectativa positiva em relação ao desempenho das empresas brasileiras. O que isso tem a ver com o governo? Tem a ver que se considera que o governo é um governo estável, que respeita as regras do jogo e que vai conseguir manter um fluxo econômico produtivo para o futuro, que seja mais ainda lucrativo, tanto no ponto de vista do preço nominal das ações, quanto nos dividendos que remuneram essas ações para os investidores, ou seja, no lucro que essas empresas vão gerar para ser repartido com os investidores. É uma grande notícia, uma notícia histórica. Parabéns o ministro Fernando Haddad, parabéns o presidente Lula por ter conseguido mais essa marca recordista, histórica, para o seu governo e para o desempenho das suas administrações. O presidente Lula é mais um recorde que ele bate, né, não apenas para esse governo, mas para os governos anteriores, os outros mandatos dele, mais uma aquisição que ele acrescenta ao livro de recordes que ele tem nas suas diversas administrações. Então, isso é genial, e lutando contra todas as forças que procuravam derrubar o desempenho do governo, todas as notícias falsas que diziam que ele ia derrubar o valor das empresas e que ele ia derrubar o retorno dos investidores, dos pequenos acionistas, dos grandes acionistas. Então, vitória total e derrota da conspiração das notícias falsas, que sempre perseguiram o presidente Lula e suas administrações. Nota 10 para o presidente Lula e para o ministro Fernando Haddad nesse quesito. A economia está voando. Não está como poderia ser, mas ela já está voando. Está faltando mão de obra em alguns setores, a massa salarial está crescendo, o salário mínimo melhorou, e o fato é que se confirma que a economia brasileira está indo muito bem, pelo menos nos seus números gerais. Precisa melhorar o salário médio. A massa salarial está crescendo, precisa melhorar o salário médio. Algumas categorias ganham muito pouco. E precisa melhorar, talvez, principalmente, a sensação, a percepção dos preços nos supermercados.